A gente volta a falar do atentado que vitimou crianças em Blumenau essa semana. Já são quase 48 horas desde o ataque que chocou a todos nós. E a gente recebe hoje aqui no SC no Ar a psicóloga da Polícia Civil de Santa Catarina, Maíra Marque Gomes. Muito bom dia para você, Maíra. Bem-vinda ao SC no Ar. Bom dia também a vocês, todas e todos. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Maíra, Blumenau hoje é uma cidade enlutada. Como é que se trabalha um luto coletivo de tamanha proporção? São várias possibilidades, né, de trabalhar o luto, mas alguns fatores que interferem, né, nesse manejo do luto. Claro que depende de quem nós estamos falando, porque há o luto de todos os adultos e adultas que trabalharam, né, nessa situação, trabalham. Há também luto de familiares e amigos e amigas das pessoas vitimadas. Então, depende dessa faixa etária, né? E, evidentemente, das próprias crianças que ali estavam naquele momento, né? Isso faz com que a gente pense em diferentes estratégias, né? Mas, assim, em geral, o que eu gostaria de destacar é que, para trabalhar com luto, nós precisamos falar de vida, né? Então, técnicas, intervenções que convoquem essas pessoas à sua vida, aquilo que faz sentido à sua vida, né? Muitas pessoas vão, nesse momento, buscar se reaproximar ou se afinar ainda mais com algum hobby, com alguma prática esportiva, com alguma prática artística. E aí, falando no campo da arte, né, há muitas possibilidades de se fazer com crianças. Artes e também práticas como a da meditação, porque nós estamos aí falando de possibilidades, né, de alterações do campo da ansiedade, né? Além da depressão, alterações desse âmbito, elas se beneficiam muito com meditação, por exemplo, né? Contato com a natureza, né? Então, isso que a gente hoje sabe, além de, claro, preservar, dentro do possível, as funções, né, da alimentação e do sono. Agora, as especificidades de cada intervenção, claro, vai depender dos recursos ali, dos espaços que forem implementar essas ações, e esperamos que não só a Secretaria de Educação, mas que haja, sim, uma participação de todas as secretarias, né, eminentemente da de saúde, né, oferecendo essas intervenções. Então, cada aparelho do Estado tem seus recursos, seus profissionais, há terapias ocupacionais, né? Enfim, a própria prática de atividade física. Então, acredito que as profissionais do município vão poder planejar essas intervenções que realmente são variadas, mas que todas teriam em comum esse contato maior com a vida, né? Maíra, o que a gente mais ouve nesse momento é o sentimento relatado de medo, não só por quem esteve testemunhando a tragédia que aconteceu, mas também por toda a comunidade escolar. Quem é especialista em saúde mental diz que o medo é um sentimento que pode ser acolhido, não precisa ser evitado a qualquer custo. Como lidar com medo nessa hora? Falar sobre a importância da palavra, da escuta e como abordar esse tema tão delicado com as crianças também. Sim. O medo, de fato, ele é um sentimento preocupante, porque ele pode nos levar à paralisia na nossa vida, né? Não mais exercer, né, os papéis que exercemos no dia a dia, mas tem um outro sentimento que também traz bastante impacto, que é o sentimento de culpa, né? Então, eu gostaria, assim, de destacar a importância de não se sentirem culpados e culpadas de alguma forma, né, por isso que houve. Então, acho que essa é uma preocupação primeira, falando assim, né, parece que é algo que depende de força de vontade, nós sabemos que não é, mas é uma orientação. E quanto ao medo, nós podemos transformar o medo em outras coisas também, né? Se a gente puder falar desse medo,
E aí nós temos que ouvir verdadeiramente o que essas crianças têm a falar sobre várias temáticas e talvez, em geral, falar de violências. Há muito tabu para dialogar com crianças, né? É uma ideia de que as crianças não saberiam dialogar e as crianças têm seus recursos, ainda que seja a linguagem própria. Então, colocando esse medo em palavras, nós podemos transformá-lo em outros sentimentos. E aqui, falando agora do medo de adultos e adultas, eu gostaria de sugerir que a gente possa transformar esse medo em reflexões, né, a respeito da banalização de violências contra crianças e adolescentes. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa num estado preservado da mente ou não, ou seja, uma pessoa, por exemplo, com um surto psicótico ou não, ela só tem determinados pensamentos e determinadas percepções, sejam elas auditivas, né, vozes ou também visuais, como imagens visuais, ela só tem esses pensamentos e imagens a partir do discurso social no qual ela se encontra. Então, se nós temos uma cultura que banaliza a violência contra crianças e adolescentes, ao ponto de entender que uma violência pode ser um método corretivo, né, ao ponto de se encontrar justificativas para atos violentos contra crianças e adolescentes, nós temos um caldo cultural bastante preocupante, né? Então, eu sugeriria que nós nos debrucemos para pensar quais são as formas de educar crianças e adolescentes. Nós acreditamos que utilizamos outras técnicas e quando elas são insuficientes, aí recorrem à violência. Mas não, nós podemos nos aprimorar por meio de técnicas de comunicação não violenta e escuta ativa, né? São técnicas que qualquer pessoa, e não precisam ser profissionais, qualquer pessoa que convive com crianças pode aprender, né? Além de, claro, abordar as questões relativas à sua infância, né? Os adultos com quem conviveu, lidando com seus traumas, com suas mágoas, né? Então, o que eu sugeriria é que nós possamos transformar esse medo e corajosamente colocarmos em pauta essa cultura que acredita que existe algum tipo de justificativa para a violência. Parece que nós já temos um pouco mais de clareza de que violência não é justificável quando falamos de outros públicos, mas, impressionantemente, quando falamos de crianças, nós parece que queremos ainda encontrar alguma justificativa para isso. Fazemos divisões do tipo espancamento é uma coisa, né, palmada é outra, né, além das violências psicológicas. Professora Maíra, a gente agradece, viu, essas reflexões que você traz aqui para a gente às 8h04. A gente sabe que a situação de luto não é novidade para Blumenau, né, que já enfrentou muita dor essa cidade, especialmente com o fato das enchentes, mas dessa vez a gente está se tratando de um crime cruel contra crianças e essas reflexões sobre violência na sociedade são importantíssimas, super relevantes. A gente agradece a sua presença aqui no SC no Ar, viu? Obrigada. Obrigada. Até mais. Bom dia.